Buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto se pode achar. Isaías capítulo 55, verso 6. Ministério Pão Vivo em Gotinhas da Verdade. Mais um tempo de estudos, de aprendizado na palavra profética, mais estudos sobre o tempo do fim. Esse tempo do fim que o livro de Apocalipse fala nele, e mais de modo claro, o livro do profeta Daniel. Este tempo do fim, ele é delimitado por 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio será o período mais caótico da Terra, do mundo. O mundo nunca viveu um período tão dramático como esse. Já antes de Jesus, o profeta Daniel disse lá no seu livro, capítulo 12, verso 1. Ele profetizou, ele falou desse tempo de angústia. Dizia ele que nunca houve e nem jamais haverá, desde que existem nações até aquele tempo. E Jesus repetiu a mesma profecia, ainda qualificando esse tempo de grande tribulação. Ele disse: haverá grande tribulação, que nunca houve e nem jamais haverá, desde que existe nação, até esse tempo. Olha, esse tempo, ele tem uma singularidade em tudo. Sabe por quê? Nesse tempo, é aquele tempo do qual o apóstolo Paulo disse em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 3. Quando o apóstolo escreveu esta carta, a igreja estava confusa. Tinha acontecido vários ensinos, estava acontecendo vários ensinos que tinham confundido os irmãos, os fiéis, a respeito da volta de Jesus. Por incrível que pareça, muitos diziam que Jesus já tinha vindo. Então, Paulo tomou posição e disse: ninguém vos engane, quer por palavra, quer por espírito, como que dizendo ter recebido uma revelação do Senhor, de que o Senhor já veio. É lógico que eu estou parafraseando. Aí ele mostra uma chave para nós. Isto é, Jesus não vai voltar sem que aconteça ou que aconteçam essas duas coisas. Antes que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, aquele ímpio, aquele iníquo
que se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. Notou que clareza, antes que Jesus volte, tem que acontecer essas duas coisas: a apostasia e a revelação do anticristo. E é incrível que ele mostra, ele descreve como esse ímpio, esse iníquo vai agir. Mas dentro dessa descrição, ele falou de uma coisa muito interessante. Ele disse que o espírito da iniquidade já opera. Imaginem, nos tempos de Paulo, o espírito o mistério da iniquidade, do anticristo, já operava. Imagine em nosso tempo. Mas olha, no período da grande tribulação, que será marcado pela grande apostasia, isto chegará a um ponto máximo. Quando no Apocalipse João descreve o soar da sexta trombeta, ele mostra ali que a dimensão de pecado, de iniquidade, chegou a um ponto, atingiu a humanidade de tal maneira, por exemplo, a idolatria. Ele disse que aqueles que adoram ídolos, ele diz claro, viu? A revelação é clara. Aqueles que adoram ídolos ou imagens de escultura feitas pelas suas próprias mãos, de madeira. Aliás, vamos começar pela ordem dos materiais mais qualificados. Madeira, ídolos ou imagens feitas de ouro, de prata, de madeira, que não podem nem ouvir, nem falar. Ele diz que mesmo diante das pragas apocalípticas, que serão das piores, mesmo assim, essa gente não vai se arrepender, não vão renunciar os seus ídolos, às suas imagens de escultura. Pelo contrário, vão blasfemar contra Deus. Olha, atrás da prática da idolatria existe uma ação de demônios tão forte que esses demônios cegam as pessoas, amarram as pessoas de tal maneira que elas ficam presas, não têm força para o arrependimento, isso desde hoje. Basta lembrar que o apóstolo Paulo, ele disse que o ídolo, isto é, a imagem de escultura, aquela ou aquelas que os homens idólatras adoram, o apóstolo disse que não são simplesmente um objeto. Ele disse, o ídolo é demônio. Por isso,
as pessoas têm dificuldade para deixar esta prática, e na grande tribulação será muito pior, pois o grande dragão, aquele do qual nós estamos falando sobre ele em Apocalipse 12, ele terá uma ação sem limite, iludindo os homens, aprisionando, possuindo. E o espírito de idolatria terá uma ação muito forte. Por isso é dito na sexta trombeta que, apesar de toda a situação, apesar de todos os atos punitivos de Deus, aqueles que adoram ídolos feitos pelas suas próprias mãos, de ouro, prata e de madeira, que não pode ver, nem ouvir, nem falar, apesar disso, eles não vão se arrepender. Olha, isto é sério, mas é claro. Então, neste dia, clamemos pelo sangue de Jesus e nos alegremos por ter os nossos olhos desvendados, por não estar amarrados neste espírito de idolatria. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.